Vamos lá, pessoal. Dando prosseguimento às penas, agora passados já os seus princípios e as suas finalidades, nós sabemos que as sanções penais se dividem em pena ou medida de segurança. Agora nós vamos subdividir. As penas, elas podem ser penas privativas de liberdade, restritivas de direito ou penas de multa. Repetindo, as penas podem ser privativas de liberdade, restritivas de direito ou pena de multa. Essas penas, elas podem ser aplicadas pela norma incriminadora de forma individualizada ou cumulada entre si. O que significa dizer? Eu posso ter uma pena privativa de liberdade aplicada sozinha, isoladamente. Ou eu posso ter uma pena privativa de liberdade aplicada em conjunto com uma pena de multa ou com uma pena restritiva. Exemplo, artigo 121, homicídio, matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ponto. Então ele aplica uma pena privativa de liberdade isoladamente, sem nenhuma outra. Se nós formos para o crime de furto, subtrair artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. E aí você tem uma aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada em conjunto com uma pena de multa. Então, quando você fala em essas penas serem aplicadas de forma acumulada ou isolada, é que as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e as penas de multa, pela norma incriminadora, podem ser aplicadas isoladamente, sozinhas. Caso elas, ou também elas podem ser aplicadas de forma acumulada com as outras, certo? Privativa de liberdade com restritivo de direito, privativa de liberdade com multa, restritivo de direito com multa, certo? Só que na nossa, vamos dizer assim, no nosso ordenamento, as penas, com exceções raríssimas, as penas restritivas de direito, elas possuem um caráter substitutivo às penas. As penas restritivas de direito possuem um caráter substitutivo às penas privativas de liberdade. Vale dizer, na sua grande maioria, as penas restritivas de direito substituem as penas privativas de liberdade quando preenchidas os seus requisitos. Não que a pena restritiva não possa ser aplicada isolada ou cumulativamente, mas o legislador fez a opção de, na grande maioria das vezes, na grande realidade, na regra que se tem, as penas restritivas de direito elas substituem as penas privativas de liberdade, desde que preenchendo seus requisitos, e nós falaremos isso nas aulas futuras. Já as penas privativas de liberdade, elas possuem a característica de serem duas. Então, existem dois tipos de penas privativas de liberdade. Quais são elas? Pena de reclusão e pena de detenção. Essas são as penas relacionadas à privativa de liberdade. Por isso que na norma incriminadora, quando nós visualizamos o preceito secundário, o preceito secundário vem dizendo assim, pena, reclusão, pena, detenção, pena, reclusão, pena, detenção, porque esses são os nomes atribuídos às penas privativas de liberdade.
Já as penas restritivas de direito, tem N tipos de penas restritivas de direito, serão mencionadas na próxima aula. Mas para a gente não ficar aqui divagando, você tem prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana e por aí vai. Para as penas privativas de liberdade, o legislador se reporta a elas como penas de reclusão ou penas de detenção. Geralmente, as penas de reclusão, elas influem na fixação do procedimento no processo penal de apuração do fato. Geralmente, as penas de reclusão, elas seguem o rito ordinário. Não precisa seguir uma regra nisso. Por que não? Porque quando a gente for falar de rito ordinário, sumário, sumarício, tribunal de júri, a gente sabe que os procedimentos são modificados de acordo com valor da pena, de acordo com crime aplicado, de acordo com razão da matéria, razão da função, enfim. Eu posso ter variações de competência para julgamento em virtude dessas situações. Então, pode influir, mas não que seja uma coisa exata, com exatidão. A regra é que, se for crime de reclusão, a probabilidade é que ele siga o rito ordinário num processo penal. E se for de detenção, ele pode seguir um rito sumário ou sumaríssimo. Essa é mais ou menos a regra que se tem. E aí, qual seria a distinção entre reclusão e detenção? Qual seria essa regra que nós teríamos essa definição, reclusão e detenção? O próprio artigo do Código Penal assim define. Essa parte de penas, ela basicamente nada mais é do que quase que repetição do Código Penal. Não só do Código Penal, mas também da Lei de Execução Penal, haja vista que lá também tem definições de regras. Tá? Mas se nós observarmos o artigo 32, ele vai falar assim, as penas são, que já está fazendo uma divisão, sanção penal, pena ou medida de segurança. Pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Pena privativa de liberdade, reclusão e detenção. Legal? É como se a gente estivesse subdividindo isso. Se vocês abrirem o artigo 33 do Código, ele vai falar assim, as penas de reclusão deverão ser cumpridas no regime fechado, semiaberto e aberto. As penas de detenção deverão ser cumpridas nos regimes semiaberto e aberto, salvo a necessidade para regime mais rigoroso. Vou explicar o artigo como um todo, tá? Quem define se é reclusão ou detenção é o próprio legislador. É o legislador que vai determinar se aquela conduta criminosa ele quer punir com reclusão ou com detenção. Geralmente não, quando o legislador opta por utilizar a nomenclatura de reclusão, significa dizer que ele entende que aqueles crimes são mais severos do que os de detenção. E por que ele entende por ser mais severo? Exatamente pela fixação dos regimes que se tem, que é o artigo 33. Enquanto nos crimes de reclusão eu tenho a possibilidade de aplicar 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto, os crimes de detenção eu tenho a possibilidade de aplicar regime semiaberto e aberto. Ou seja, nos crimes de detenção não tem a possibilidade, pelo menos inicial, de se aplicar o regime fechado. Serão aplicados regimes mais brandos. E as regras do regime a gente ainda vai estudar, faz parte do conteúdo. Mais para frente, mais faz parte. Então, teoricamente, os crimes de reclusão, eles possuem uma penalidade mais severa, tendo em vista a possibilidade inicial de se aplicar regime fechado. Já nos crimes de detenção, não há essa possibilidade, não há essa característica ou essa regra, pelo menos inicialmente, de se aplicar o regime fechado para os crimes de detenção. Então, significa dizer que na detenção, como regra, não se aplica a possibilidade de regime fechado. Só que o próprio artigo 33,
Ao se reportar os crimes de detenção, ele continua. A detenção será aplicada os regimes semiaberto e aberto. Aí ele bota, salvo a necessidade de aplicação de regime mais rigoroso. Esse salvo a necessidade, é uma previsão expressa na legislação onde o juiz, ao analisar o caso em concreto, após ele verificar os princípios da personalidade, da individualidade, da humanidade, todos aqueles princípios que foram falados nas aulas anteriores, de fixar um regime mais severo do que o próprio artigo 33 definido. Então, o que significa dizer? Das sanções que existem no direito penal, tem duas. Aí você vai ter pena e você vai ter medida de segurança. Essas são as características. Da pena, aí a pena ela vai se subdividir em três: privativa de liberdade, restritivo de direito e pena de multa. A privativa de liberdade, ela se subdivide em duas: reclusão e detenção. A reclusão se aplica a regime fechado, semiaberto e aberto, como regra. A detenção se aplica, como regra, regime semiaberto e aberto. Posso aplicar regime fechado para detenção? Pode. Quem diz isso? O próprio artigo 33, que ele fala da excepcionalidade de aplicar regime mais severo do que a lei assim determina. Só que na doutrina tem duas interpretações. Tem a interpretação de que eu posso aplicar o regime mais severo em qualquer uma delas, que esse salvo a necessidade é tanto para reclusão quanto detenção. E tem doutrinadores que falam que isso aí estaria relacionado por simplesmente a possibilidade da reclusão. Por quê? Porque na detenção, geralmente os crimes que têm a palavra detenção são crimes que quase nem chegam no regime semiaberto. Então eles já estavam lá embaixo. Para eu tirar o cara de um regime aberto, para jogar ele num regime fechado diretamente, há uma necessidade muito grande de eu fundamentar isso, até por conta da individualização da pena. Isso é prática, tá? Teoricamente eu posso. Na prática, a possibilidade disso acontecer é quase que remota. Tá? É muito difícil acontecer. Eu não posso dizer que é impossível, mas na prática, eu particularmente nunca vi um crime de detenção ser aplicado o regime fechado para um crime de detenção. A não ser que eu tenha concurso de crime, somatório de penas, que aí me dá uma possibilidade de aplicar regime fechado, que aí é outra regra, outra condição que serão estudadas mais para frente. Então, a possibilidade de aplicação de regime é possível, mas, na verdade, a gente tem uma análise segundo os princípios individuais da pena, não uma coisa aplicada aleatoriamente. É que muita gente, às vezes, não consegue compreender. Vamos aplicar regime fechado para todo mundo e que se dane. Não vai adiantar. No próprio artigo, para você poder compreender as penas privativas de liberdade, de reclusão e detenção, ela se reporta aos regimes. Quais seriam as regras dos regimes de cada um deles? Então, como regra, pena privativa de liberdade, reclusão e detenção. E essa reclusão e detenção elas vão ser aplicadas segundo alguns critérios. Quais são os critérios para aplicar regime fechado? Quais são os critérios para aplicar regime semiaberto? Quais são os critérios? Isso, a norma, como básico do artigo 33, inclusive, tá? Em seu parágrafo 2º, ela vem dizendo o que seria regime fechado, no parágrafo 1º, e quais são as características para aplicar, como regra, mais uma vez, os regimes, elas estão definidas no parágrafo 2º, tá? Então, ele vira e fala o seguinte, olha, regime fechado, no parágrafo 1º, regime fechado, a execução da pena encontra-se em estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, a execução da pena encontra-se em colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar. E regime aberto, a execução da pena em casa albergado ou estabelecimento adequado.
e, na sua ausência de casa de albergado ou estabelecimento adequado, a prisão domiciliar, mas isso aí já é interpretação jurisprudencial. Então, olha só, voltamos. Fixação, né? Sanção penal, pena, medida de segurança. Pena, privativa de liberdade, restritiva e multa. Privativa de liberdade, reclusão ou detenção. Ambas possuem os 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto. Legal? Sendo que a reclusão tem os 3 e a detenção tem 2 como regra. Excepcionalidade e o fechado, dependendo da situação que se encontra. O regime fechado, ele é cumprido estabelecimento de prisão de segurança máxima ou média. O regime aberto, ele é cumprido em prisões de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, parecido. E o regime aberto, ele é cumprido em casa de albergado, certo? Qual é a característica desses todos? Fazer uma coisa bem resumida para vocês poderem entender o que significa isso tudo. Presídio, cadeia, fechado, não sai em hipótese nenhuma, pelo menos como regra, tá? Nós temos o regime fechado. Essa é a regra. Aonde será cumprido o regime fechado? Estabelecimento de segurança média ou máxima. Esse é onde é cumprido o regime fechado. Aonde será cumprido o regime semiaberto? O regime semiaberto será cumprido em estabelecimentos agrícolas, industriais ou similares. Certo? Onde será cumprido o regime aberto? Casa de albergado ou estabelecimento similar. A casa de albergado, ela tem como sua característica, eu vou de baixo para cima agora. A casa de albergado, ela tem como sua característica ela ficar em lugares que não sejam afastados da cidade, pelo contrário, dentro da própria cidade, em convívio, relação com a sociedade, por conta da readaptação social. Ela não pode ter aquelas concertinas, que são aqueles aros metais que se tem cerca elétrica, não tem uma fiscalização. É como se fosse, como eu posso dizer, como se fosse um prédio locado de uma pensão. Você tem vários quartos onde você teria uma pessoa que ela ficaria ali tomando conta, sabendo quem entra no quarto, quem não entra, tal, não sei o quê. Não é um policial, não pode estar fardado, não pode ter característica de farda, não pode ter nada. É como se fosse uma pensão. Tem horário para entrar, horário para sair. Legal. As pessoas têm que dizer, legal, mas ali é como se fosse um pensionato. Certo? Isso aqui é casa de albergado. Se não tem isso, o cara fica em casa. Ah, professor, e se ele fica em casa, quem fica regulando o cara? E o juiz vai determinar que ele vai no estabelecimento judiciário e diga se ele está trabalhando, se não está, quanto tempo ele tem que ir e tal. Basicamente, ele vai fazer isso. Do contrário, se não fizer isso, não tem controle, o cara vai ficar em casa a não ser que a polícia pare numa blitz, alguma coisa, peça documento, saiba que ele está fora do horário, vai acontecer alguma coisa. Na nossa realidade, provavelmente era isso que ia acontecer. Certo? Já a agrícola industrial, ele tem como característica já uma minimização uma maximização desse controle. Então você já teria, dependendo dela, se for industrial, você teria já muros. Se fosse agrícola, não tem como eu ter uma colônia agrícola muro, né? Mas há a possibilidade? Sem problema nenhum. Mas você já teria muro, você já teria um controle, você já teria um pouco mais de inserção do Estado no controle da punição da pena do agente, onde eu vou controlar o que o Estado determinou como pena para ele. Tanto é que a PIRC aqui é penitenciária industrial. A PIRC nossa aqui em Juazeiro, ela é industrial. Ela é caracterizada para regime semiaberto. Ela não tem uma característica de regime fechado, apesar de eu ter regras lá.
apesar de eu ter gente que está lá em regime fechado. Mas lá é penitenciária industrial da região do Cariri, PIRC. Então, em tese, ela não teria, ela não tem essa característica de regime fechado, certo? Penitenciária fechada, com segurança máxima aqui, nós só temos em Fortaleza. Eu acho que esqueci o nome da outra cidade aqui, tem uma grande também, mas esqueci. Mas nós temos Fortaleza, temos mais uma, que é regime caracterizado para efeitos legais como regime fechado, certo? E aí, a PIRC, ela não, em tese, ela não tem essa característica de regime fechado. Vão ter estados, ou Distrito Federal, que possuem os 3 estabelecimentos prisional. Presídio de segurança máxima ou média, certo? Outros presídios que eles levam a característica de ser industrial, então, consequentemente, eles vão colocar uma indústria dentro dele, vão colocar plantações agrícolas lá dentro, certo? Também para o cara poder trabalhar nisso, porque são características do regime semiaberto, certo? Já no regime fechado, o cara não faz nada, o cara fica dentro do estabelecimento prisional. Pode trabalhar lá dentro? Pode. Mas ele não tem a característica agrícola na sua essência. Já no regime semiaberto, a característica é agrícola, a característica é industrial. E isso, volto a dizer, para preservação da ressocialização da gente. Imagina o seguinte, o cara vai para a cadeia, regime fechado, presídio fechado, muro, não sai, não faz nada. Essas são as regras. Inclusive, nos artigos seguintes, vocês vão saber quais são as regras de cada um deles. Mas regime fechado, o cara fica lá dentro, acabou, não sai mais nada. Certo? Com regra, tá? Pode trabalhar? Pode, tal, não sei o quê, beleza. Mas é cadeia, fechado, ninguém vê e tal. Já no regime agrícola, já tem uma flexibilização, tanto de controle do Estado, certo? Quanto no cumprimento da pena. Volto a dizer isso tudo teoricamente, porque na prática os nossos presídios de agrícolas e industriais são utilizados como presídio de segurança máxima. Por exemplo, um presídio de segurança máxima, ele tem que ter obrigatoriamente nele, de segurança máxima, todo um sistema antifuga. Então ele tem que ter chapa de aço concreta embaixo das celas, tem outros tipos, os blocos são realizados diferentes. Ah, professor, quem fala isso tudo? Quem fala isso tudo é a lei de execução penal. Quanto é que uma cela tem que ter, qual é a regra dela, quantos metros quadrados, qual o tamanho da janela, qual o tamanho da grade, como é que ela tem que ser feita, como é que ela é. Isso tudo é lei de execução penal. É a LEP 7.210 de 84. O Código Penal não traz isso. O Código Penal ele só traz o quê? Ele traz, olha, o regime fechado será aplicado em prisão de segurança máxima ou média. O regime semiaberto será aplicado em prisões que tenham colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos sejam adequados. E regime aberto? Regime aberto você vai aplicar na casa de albergado. O que é casa de albergado? Casa de albergue é um albergue. O que é albergue? Um pensionato. Então você também está lá, vai ter um prédio, um estabelecimento, aí lá na lei de execução penal ele define, olha, a casa de albergado não pode ter polícia na frente, não pode ter concertina, não pode ter cerca elétrica, não pode isso, não pode aquilo. Por que isso? Se você observar, daquele regime fechadão que depois você vai indo para o aberto, que você vai transformando isso é readaptação social. Por isso que o artigo 33 lá, no seu parágrafo lá embaixo, ele vai dizer sobre a possibilidade de progressão de regime, que inclusive foi alterada pelo 13.964 de 2019, que nós vamos chegar nisso ainda. As aulas para frente não servem para isso. Eu agora basicamente estou explicando quais são as penas privativas e a forma de cumprimento delas. Então, o regime fechado é mais fechado, fica dentro da cadeia. Regras para isso vocês vão ver no 30 e... Deixa eu confirmar. No 34, as regras do regime fechado são 34. As regras do regime semiaberto é o 35 e as regras do regime aberto é o 36. São exatamente os artigos posteriores. Como é que eu vou cumprir o regime fechado? Como é que são as regras do regime fechado? Aí vem o 34 e fala lá no regime fechado, olha, quando for uma pena de reclusão
ou detenção na sua excepcionalidade, pode ser aplicada em regime fechado, mas quando for uma pena de reclusão, o que vai acontecer? Bem, se for uma pena de reclusão, eu posso aplicar o regime fechado? Pode. Como é que é a regra do regime fechado? Aí vem o 34 fala. O condenado será submetido ao início do cumprimento de pena, exame criminológico de classificação e individualização da execução para a preservação da individualidade da pena. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, galera, quem comete os mesmos crimes ficam nas mesmas celas. E quem tem as mesmas características criminosas ficarão no mesmo compartimento. Teoria, né? Na prática a gente sabe que todo mundo se coloca dentro de tudo, né? Fica um buraco só para todo mundo. E isso para quê? Para individualização, para saber até a execução da pena, para saber como é que eu vou agir dentro do estabelecimento prisional, quais são as regras que eu vou aplicar lá, quais são as diretrizes. Eu tenho direito penitenciário, que o direito penitenciário, diferente do direito penal, o direito penitenciário ele pode ser pelo Estado, ele não precisa ser pela União. Algumas regras são da União, que é a 7.210, a Lei de Execução Penal. Mas eu tenho regras penitenciárias estaduais, que podem ser fixadas pelo direito estadual. Então, o que significa dizer? Eu preciso individualizar o agente, eu preciso saber o que ele fez, qual foi a conduta criminosa que ele teve, para a partir daí eu enquadrar ele e executar a pena dele de acordo com aqueles que cometeram, pelo menos em tese, a mesma conduta criminosa que ele, ou que possuem as mesmas características criminosas que o agente foi aplicado naquela pena. Então é por isso que ele é submetido a um exame criminológico. Ele se submete ao exame criminológico para saber aonde eu vou executar essa pena. E esse regime, então, olha só, o que eu posso fazer no 34? Eu não vou ficar lendo, mas nesse caso eu vou precisar, porque as regras são regras básicas, né? Ele vai falar assim, o condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e isolado durante o repouso noturno. Então significa dizer, ele pode trabalhar dentro do estabelecimento prisional? Pode, durante o dia. À noite fica recluso, fica dentro da própria estabelecimento. Aí ele fala, o trabalho será em comum dentro do estabelecimento prisional, ou seja, ele não sai. Então no regime fechado ele não sai, ele fica dentro do estabelecimento prisional. Ele só sai, e o parágrafo 2, o parágrafo 3º diz quando é que ele pode sair. O trabalho é externo e admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. Então o que significa dizer? No regime fechado ele vai para dentro do estabelecimento prisional e fica lá dentro. Acabou, não sai. Trabalha, quer trabalhar? Trabalha aí dentro. Pode trabalhar fora? Pode. Quando? Se for obra ou serviço público. Do contrário, fica lá dentro e não sai e faz mais nada. E ele vai trabalhar lá dentro segundo suas aptidões, o que ele sabia fazer e tal. Isso é regime fechado. Quando você já vai para o regime semiaberto, que é o 35, ele fala da mesma coisa em relação ao cumprimento de pena, fazer um exame criminológico em relação a isso. E ele fala, o parágrafo único do 35, parágrafo 1º do 35, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar. A mesma regra, ele trabalha durante o dia, mas tem que dormir à noite. Legal? E ele fala o seguinte, ele já abre um pouco mais no regime semiaberto. O que ele fala no regime semiaberto? O trabalho externo é admissível, olha só, o trabalho externo é admissível, lá no fechado ele falou, trabalho externo é admissível para obra ou serviço público. No regime semiaberto, o trabalho é admissível e ele não bota nenhuma condição. Então significa dizer que ele pode sair para trabalhar no regime semiaberto. E ele ainda continua. Bem como, além de trabalhar, ele também pode frequentar cursos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Então o que significa dizer no semiaberto? Que ele pode sair para trabalhar para qualquer lugar, como autônomo, como carteira assinada, qualquer coisa que o valha, ou então ele pode sair para fazer curso, ou profissionalizante, segundo grau superior. E aí o que acontece à noite? À noite ele volta para o estabelecimento para dormir. Então vejam, enquanto eu não saio, eu só saio se for obra pública, no outro eu posso sair independente do tipo de trabalho que seja. Pode ser autônomo, pode ser privado ou pode ser público, tanto faz. Mas ambos eu tenho que voltar para dormir, certo? Agora, no regime semiaberto, ele também prevê a possibilidade
da pessoa sair para estudar lá de fora. Posso não trabalhar, certo? Mas eu posso sair para estudar. Eu posso ir para, sei lá, para fazer o segundo grau, eu posso ir para fazer uma faculdade, sem problema nenhum, certo? Então, mas tanto no fechado quanto no semiaberto, eu tenho que voltar para o estabelecimento prisional para dormir no estabelecimento prisional. Eu não teria a possibilidade de ficar fora do estabelecimento prisional. Todos os dois eu tenho que voltar para dormir, certo? Então, se eu resumisse isso, fechado, eu trabalho, não posso sair. A única possibilidade de eu poder sair é sair para trabalhar externamente em obra ou serviço público. O resto é lá dentro. Trabalho só durante o dia, à noite, clausurado. No regime semiaberto, eu posso sair para trabalhar em qualquer lugar, certo? Eu posso também sair para estudar, curso profissionalizante, segundo grau superior, porém eu tenho que voltar à noite para dormir no estabelecimento prisional. E aí, consequentemente, tanto o regime fechado como o semiaberto eu tenho que dormir no estabelecimento prisional. E aí você, com base nisso, você já começa a verificar aquela finalidade da pena, que é a readaptação social. Eu tiro o cara do convivência social. Se ele pegar uma pena muito alta, a gente vai ver quais são os critérios para fixação do regime fechado, mas se ele pegar uma pena muito alta, eu coloco o cara no regime fechado, e aí depois o que acontece? Ele vai cumprindo parte da pena e eu vou admitindo ele sair de um estabelecimento prisional que ele não pode sair para lugar nenhum, para depois admitir para que ele possa sair, que ele possa trabalhar. O que eu estou fazendo com a gente? Eu estou reinserindo ele na sociedade, por intermédio do trabalho, por intermédio do estudo. E aí eu não posso obstar isso, eu não posso impedir isso em hipótese nenhuma. É a mesma coisa. Por que o Bruno está saindo agora para trabalhar como coisa? Porque ele primeiro pegou uma pena em regime fechado, aí ele cumpriu essa pena, ele cumpriu os requisitos, a gente ainda vai estudar sobre isso, ele cumpriu esses requisitos dentro do estabelecimento de prisão de segurança máxima, com as regras do regime fechado, ele não podia sair para trabalhar, tal, ficava lá dentro. Depois de cumprido um certo tempo, ele sai desse regime fechado, que é a progressão de regime. A gente vai falar mais para frente, mas é a ressocialização. Aí eu transfiro ele do regime fechado, coloco ele no regime semiaberto. Aí no regime semiaberto ele pode trabalhar fora. Aí o que ele fez? No regime semiaberto eu posso trabalhar fora, então eu posso sair para treinar. Então ele sai todo dia para treinar às 5h30, 6 horas da manhã, não sei o horário ele sai, certo? Treina durante o dia e à noite ele volta e dorme no estabelecimento prisional. Posso impedir isso dele? Não, não posso. Ah, mas não é certo. Muda a legislação, como eu cansei de falar para vocês. Altera a legislação. Só que alterar a legislação ela não é tão simples assim. Ela tem uma série de requisitos a serem observados pelo legislador. Então, consequentemente, ele sai para trabalhar. E depois de um tempo, ele vai para casa de albergado. Se tiver. Certo? Nem todo estado, o DF possui, mas nem todos os estados possuem casa de albergado. Só para vocês terem a noção, o Distrito Federal, que é um dos entre os estados, o que possui um maior recebimento de dinheiro, e ele possui um maior recebimento de dinheiro porque ele tem dinheiro tanto do Distrito Federal quanto da União, porque alguns órgãos da União estão lá. Então eles também bancam por conta disso. Então ele recebe dinheiro como Distrito Federal e recebe dinheiro como União. Olha que legal. Por isso que às vezes o salário de um policial lá é maior do que um salário de um policial no estado. Por isso que o salário de um promotor de um juiz lá é maior do que um salário de um promotor de um juiz estadual. Equiparadamente seria o mesmo valor, mas ele possui os dois. E o DF ele tem, e por ele receber esse orçamento, a casa de albergado dele foi criada em, salvo engano, eu acho que foi em 2010, 2011, salvo engano, tá? Já tinha muito tempo, a definição em 2010, imagina, 10 anos atrás.
Um dos, do DF é um dos mais ricos da nossa federação. Não estou dizendo que Rio, São Paulo, até Fortaleza, Recife não sejam ricos por serem capitais que já possuem há mais tempo, mas o recebimento de orçamento é muito grande, né? E foi criado agora, em 2010. Não é que eu saiba, não tem casa de albergado no estado do Ceará. Não tem casa de albergado no Pará. Não tem casa de albergado no Amazonas. Não tem casa de albergado em Tocantins. Não tem casa de albergado em Goiás. Então, assim, é muito. No Rio tem, São Paulo tem, DF tem. Então, assim, a gente. Nem todos os estados possuem. Você fala assim, professor, mas se não tem uma casa de albergado num determinado estado, como é que o cara cumpre? Na ausência, por entendimento jurisprudencial, manda o cara para uma prisão domiciliar. Legal? Mas a casa de albergado, o que acontece? Aí esse controle, se vocês abrirem o artigo 36, ele é sem controle. Olha só, sem controle assim, né? Em aspas, né? Tem que ter pelo menos um controle meio que fictício, mas eu preciso. Olha só o que diz o artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar cursos, exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Então ele não tem controle nenhum, certo? E aí o que acontece? Em tese, ele sai sem controle, sem ter nada, é senso de responsabilidade dele, autodisciplina dele. Ele sai, vai trabalhar, vai ao curso e tal, não sei o quê, depois ele volta para dormir. Como eu não tenho casa de albergado, fica em casa, volta para dormir. Se ele for pego pelo que eu falei, se ele for pego por um policial, ele está cumprindo o regime aberto e ele não pode estar fora de casa, o que acontece? Aí ele comunica ao estabelecimento, provavelmente isso vai estar registrado na ficha dele, e ele comunica ao juiz: olha, fulano de tal não poderia estar na rua às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, não poderia estar na rua no sábado e domingo. Aqui, excelência, está aqui. Aí eu pergunto, tá, e se não tiver a polícia e não for parado pela polícia? Autodisciplina. Então, quando eu falo para vocês que a gente não precisa de uma, de uma, de legislações mais rígidas, o que eu preciso são de legislações que sejam efetivamente cumpridas. Ah, professor, por que a legislação não é efetivamente cumprida? Porque nós somos um país de terceiro mundo, nós não temos dinheiro para isso. Tanto é que esse serviço deveria ser feito por um agente penitenciário, de ficar fiscalizando, e a polícia, em acordo com o Estado, a polícia militar é que faz isso. A polícia militar não tem essa ingerência, não deveria nem fazer isso. Quem deveria fazer isso são os agentes de execução penal, que são os agentes penitenciários. Quantos agentes penitenciários nós temos? Aqui, não sei agora quantos tem, tá? Na PIC, eu acho que deve ficar por dia lá 12, 15. Mas eu acho que se eu não estiver falando muito, imagina, dentro do estabelecimento prisional que eu tenho mais de 300 presos, eu tenho 15 agentes penitenciários para tomar conta dos caras. É absurdo. Mas por que não tem mais? Porque não tem dinheiro. É o que eu digo, o Estado, né? O Estado não tem condições financeiras de arcar com isso. Então, se você observar as regras, elas são bem simples, tá? Lógico que estou falando das regras apenas do Código Penal. Eu tenho as regras da legislação penal especial, onde define outras características, outros princípios, mas a essência é a mesma. Regime fechado, segurança máxima ou média, certo? Regime semiaberto, então agora eu já vou botar para a colônia agrícola, estabelecimento. Aberto, caso de albergado. Fechado, não pode sair, se sair só para obra pública ou serviço público. Tem que ficar lá dentro e acabou. No semiaberto, ele pode sair para qualquer lugar, mas tem que voltar para dormir. Legal? E tem que dizer onde está trabalhando, eu teria um pouco mais de controle sobre isso. Por onde você vai, eu só vou deixar você sair
Se você me disser onde você está, controlar, provavelmente o Estado vai exigir, que é lá na lei de execução penal pede isso, provavelmente o Estado vai exigir do seu empregador que ele forneça a sua folha de ponto para o Estado controlar, saber se você está indo lá ou não. Já no regime aberto, isso já fica mais descontrolado, é a disciplina do agente. Eu não tenho uma vigilância do Estado. Ressocialização. Eu saio de uma coisa mais fechada, de uma coisa mais apertada e começo a afrouxar de acordo com, com o tempo de cumprimento da pena, de acordo com a efetividade da pena sendo executada ou cumprida pelo agente. Então você começa a ter uma minimização de vigilância, de controle, de imposições do Estado para determinadas coisas. E esses 3 estabelecimentos, eles obrigatoriamente devem ser distintos. Teoria. Na prática, não tem. É só a gente observar. Juazeiro do Norte, eu não tenho prisão de segurança máxima e eu não tenho caso de albergado. Então aplica-se tudo no mesmo estabelecimento. Mas pela legislação, é todo estabelecimento diferenciado, porque as regras penitenciárias vão ser diferenciadas entre eles. Mas como por ausência de poder econômico, por ausência do Estado para isso, aí o que eu faço? Eu vou ter que botar no mesmo. Aí lá dentro os caras ficam, aí começam os problemas penitenciários. Superlotação, não tem onde botar, o estabelecimento não é adequado para isso, o estabelecimento aquilo, os caras começam a ficar revoltados, porque, e tem direito de ficar revoltado, querendo ou não querendo, tem direito de ficar revoltado, certo? Porque a lei está dizendo isso. A lei diz que as pessoas serão executadas apenas de acordo com a sua criminalidade. Aí tu bota o cara junto com um criminoso em potencial. Aí tu não coloca o cara no estabelecimento prisional que você disse que ia colocar, que você disse na legislação que ia fazer. Porra, Estado, tu não está cumprindo a lei. Aí tu vai exigir que agora eu cumpra? Que eu vá cumprir a lei? Então, assim, aí eu falo, não, dentro do Marcelo eu tenho que ter tantos metros quadrados, eu tenho que ter tanto isso, tanto aquilo. E tem que ter no máximo, sei lá, 4 pessoas. Aí dentro do Marcelo eu boto 20, onde eles fazem revezamento 4 por 100 de quantas horas o cara vai dormir por dia. Aí tu não quer que tenha uma rebelião, não quer que tenha... Aí você fala, não, professor, mas aí o cara... Não, se você não é Estado, você não determinou as regras, nós não estamos num Estado democrático de direito, então cumpra suas regras, cumpra as suas definições. A nossa legislação penal, pelo menos para mim, de execução penal, é uma das melhores que se tem. O problema é basicamente a efetivação delas. Eu tenho que transformá-las de forma mais efetivas. E efetividade nem necessariamente significa dizer em prisão do cara. Eu posso muito bem aplicar algumas regras que sejam mais benéficas sem problema nenhum, atendendo até o exame criminológico. Aí você começa, pô, mas peraí, é a primeira vez que eu cometi crime? Não, mas seu crime é bárbaro. Mas eu não tenho como cumprir a pena junto com estuprador, com homicida, eu não quero. Pô. Não, mas não tem vaga. Ai, lascou. Então, a efetividade em relação a isso. Aí você fala assim, professor, beleza, e como é que são fixadas os regimes? Quais são as regras? Para a gente já encerrando e não ficar uma aula muito extensa para vocês. Quais são as regras do regime fechado? Como é que eu vou chegar e vou fixar um regime fechado? A norma incriminadora já não dá uma pena de tanto a tanto? Beleza. A primeira regra de definição do regime é pela quantidade da pena aplicada e não da pena em abstrato. Não a pena definida na legislação, mas sim a pena já em sentença individualizada pelo julgador ao caso em concreto. Qual é a primeira regra? Pena superior a 8 anos, eu mando para o regime fechado. Pena superior a 4 até 8 anos, regime aberto ou semiaberto. E penas inferior a 4 anos, igual ou inferior a 4 anos, regime aberto. Então vamos lá.
a primeira regra de fixação de regime, seja ele de reclusão ou detenção, que são espécies de penas privativas de liberdade, ele é fixado pela pena aplicada ao caso em concreto, depois que o juiz fizer a dosimetria da pena. Quando ele faz a dosimetria da pena que individualiza a pena, ele chega num valor. Aí quando ele chega nesse valor, é que a gente vai observar o regime. Legal? Então, aí nós temos lá, pena de 4 anos igual a 4, inferior a 4, regime aberto. Superior a 4 até 8 anos, semiaberto. Superior a 8 anos, regime fechado. Esse é o primeiro critério de fixação de regimes. Então, o cara cometeu um crime qualquer, você vai ver qual é a pena e qual vai ser aplicado. Vamos dar um exemplo. Você tem lá o crime de furto, 155, artigo 155, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Ou seja, se for um furto simples, sabe quando é que ele vai para o regime semiaberto? Nunca. Porque a pena máxima fixada por crime de furto é até 4 anos, e até 4 anos é regime aberto. Autodisciplina. Por isso que muitas vezes o cara furta alguma coisa e sai. Por que o juiz não vai deixar preso? Como é que eu vou deixar o cara preso dentro de uma penitenciária se a pena do cara vai ser cumprida em autodisciplina? Não faz sentido isso. Aí eu solto o cara. Aí a população fica indignada. Oh, mas que absurdo. Qual é o absurdo? Eu só vou aplicar regime semiaberto ou fechado como regra se a pena for superior a 4 anos. A própria pena é abstrato, determinada na legislação, fixa o máximo de 4. Como é que eu vou botar o cara no regime semiaberto? Não que não possa. Aí a gente vai para a expressão que a gente vai de uma outra aula específica para isso. Mas, se eu for só pela quantidade da pena, não tem como aplicar regime. Eu não tenho que botar ele dentro do estabelecimento prisional. Aí eu vou deixar ele preso lá para quê? Solta. Autodisciplina, senso de responsabilidade. Ei, quando for cumprir pena, imagina durante o processo. Durante o processo ainda tem presunção de inocência. Então eu não posso chegar e mete o cara e acabou o ponto final. Não tem. Ó, crime de homicídio, simples. Pena 6 anos a 20 anos. De 6 a 20 anos de reclusão. Então eu posso aplicar fechado, semiaberto ou aberto. Pela quantidade da pena, como o crime de homicídio simples não é qualificado, pela quantidade da pena eu posso aplicar inclusive regime semiaberto para ele. Onde ele vai entrar no estabelecimento prisional, vai sair para trabalhar o dia inteiro, estudar, e à noite ele chega para dormir e acabou. E aí muitas vezes o cara comete um crime, olha, eu estou falando o pior crime. Legal? Pior crime por tirar a vida de alguém. Eu estou falando no pior crime. No pior crime, se o cara pegar uma pena mínima, 6 anos, 6 anos ela é abaixo de 8. Como ela é abaixo de 8 e ele não é classificado como um crime de honra, o que vai acontecer? 6 anos, pela regra geral, eu posso aplicar semiaberto. Então, se todas as circunstâncias forem favoráveis ao agente, o juiz não tem como botar no fechado, ele vai botar no semiaberto. Aí o cara mata uma pessoa, daqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês, se o processo dele acabar nesse tempo, tá? Vamos dizer que o processo acabe em 90 dias, em 3 meses. 3 meses depois ele está na rua de novo. Por quê? Porque ele pode sair para trabalhar, estudar e volta para dormir. Mas para gente que vive em sociedade, o que nós observamos? Putz, o cara cometeu um crime de homicídio e está aqui na minha rua de novo. Está andando do meu lado. E pode? Pode. Porque a primeira regra de fixação é a quantidade da pena aplicada. Então, se ele tem uma pena aplicada nesse sentido, superior a 8, fechado. De 8 a superior a 4, semiabertos. De 4 para baixo, aberto. Essa é a primeira fixação. Outra fixação de regime fechado, e aí ele não leva mais em consideração o tempo da pena, mas leva em consideração o crime, certo? Que é o que eu falei para vocês, que eu tirei, botei o homicídio simples. O homicídio qualificado ele já se transforma em crime hediondo. Os crimes hediondos, eles serão aplicados inicialmente o regime fechado
independente da quantidade da pena. Regra. Mas tem muitas exceções também. Mas os crimes hediondos, eles equiparados, terrorismo, tráfico, tortura, certo? São equiparados a crimes hediondos, eu coloco como regime inicial o fechado. Então, por exemplo, lá no crime de tráfico de entorpecentes, a pena lá do cara é de 5 a 15 anos. Se o cara pega uma pena de 5 anos por tráfico, em tese, se eu levasse só a característica da regra da pena, ele teria que aplicar uma pena de um regime semiaberto. Porém, por ser equiparado ao crime hediondo, o regime dele obrigatoriamente, por ser crime hediondo, ele se iniciará no fechado. Eu não posso aplicar regime semiaberto. Regra. Porque eu já tenho posicionamentos jurisprudenciais dando algumas exceções para isso. Tá? Inclusive cai em concurso público. Certo? Então, mas como regra, regime fechado. Então, regime fechado será aplicado para quê? Regime fechado será aplicado para penas superiores a 8 anos. E regime fechado será aplicado para aqueles que cometerem crimes hediondos ou os equiparados, tráfico, tortura, terrorismo. Legal? Os crimes hediondos estão no 8.072. Vocês têm que tomar cuidado para vocês observarem também a 8.072. Não faz parte da nossa legislação, mas a gente vai mencionando aos poucos. Mas 8.072 houve uma alteração pela Lei 13.964, incluindo novos crimes hediondos. Legal? Novas definições. Então a fixação do regime fechado é essa. Já os outros, a regra é pela quantidade da pena. E eu também tenho pelo agente. Quando o cara é reincidente, eu aplico aí pelaquela exceção do 33, eu posso aplicar um regime mais grave. Vamos imaginar que o cara cometeu um crime de dano. Dano é detenção semiaberto e aberto. Vamos imaginar que ele pegue uma pena de 3 anos de detenção. 3 anos de detenção, regime aberto. Mas por ele ser reincidente naquela prática, ao invés de eu aplicar regime aberto, eu aplico o regime semiaberto. Por quê? Porque o agente ainda não soube viver em sociedade. Ele ainda não conseguiu a reinserção social completa. E por conta disso, meto um regime fechado. Mais severo, nem fechado, mais severo do que a legislação determina. Mas aí eu preciso fundamentar. Eu coloco um cara num regime mais severo porque há uma necessidade de ser mais rigoroso na fixação da pena. Então, a fixação do regime ele vai pela pena aplicada, pelo crime ou pela pessoa. Pelo crime, a imposição é legal. Pela pena, é a regra da definição do próprio 33. E pelo reincidente, o juiz precisa motivar. Pelo agente, quando ele se torna reincidente. A juiz precisa motivar. Ei, cara, presta atenção. Pelo fato de você não ter feito isso, eu vou te aplicar uma pena mais severa. E isso é que determina e que define as penas privativas de liberdade e seus regimes.